Fanatismo. Antigamente a gente ouvia muita gente falar sobre o fanatismo. As pessoas fanáticas eram pessoas que estavam ligadas a algum time de futebol, algum clube, era o fanático por aquele clube, era o fanático religioso, que acreditava fielmente na sua religião, mas hoje em dia tem o fanático político. Isso é triste, porque a política molda o mundo. A política molda a sua vida. E quando a gente se torna fanático político, a gente só vai acreditar naquilo que a minha visão de mundo quer. Porque o fanático, ele tem disso. Todo fanático tem uma coisa em comum. Acredita apenas na realidade que ela quer acreditar. Não na realidade que está imposta. Não de acordo com fatos reais. Eles querem acreditar nos fatos que eles querem acreditar. Isso é triste. Porque tem uma frase que eu gosto muito em relação a fatos, que é o seguinte: você não tem direito aos seus fatos. Você tem direito à opinião sobre os fatos, mas não tem direito aos fatos. O fato é um fato. Aconteceu. Não adianta ficar discutindo, não, mas eu não acredito que isso tenha acontecido. Aconteceu e aconteceu. Você pode ter opinião em cima do fato. Negar um fato é só para um fanático. Então vamos conversar sobre fanatismo. O que acontece, como as pessoas elas se tornam fanáticas, como evitar o fanatismo. Por que as pessoas fanáticas não acreditam nos fatos e acreditam no mundo que elas querem acreditar? Se você já teve a experiência de conversar com alguém fanático, você sabe o quão difícil é. Você chega a expor para elas os fatos e elas não acreditam. Chegam a defender com unhas e dentes a visão de mundo que elas têm. E às vezes até atacam. E se esse fanatismo tiver um líder, elas vão defender o líder? Ou será que elas defendem uma outra coisa? Então vamos lá. Como que a pessoa se torna fanática? Então, todos nós podemos nos tornar fanáticos. Todos nós podemos isso. Por quê? Porque o fanatismo ele começa numa predisposição que nós temos em aceitar algum tipo de informação. Qualquer informação. Você tem isso, eu tenho isso, a sua mãe, seu pai, todo mundo tem essa predisposição a aceitar uma determinada informação. Isso vem muito da nossa criação. Você recebe uma informação, você aceita essa informação, você internaliza essa informação. O problema que acontece com o fanático é que ela se cerca só daquela visão de mundo e vai cada vez se extremando mais, cada vez chegando no extremo mais extremo possível. Ao ponto que ela se desloca da realidade e só vive na realidade dela, como eu já disse aqui. Vamos dar um exemplo para mostrar como que isso acontece. Supondo que você nasceu e... Não, ela não nasceu. A pessoa que está me vendo não nasceu. Você nasceu numa família que tem uma política em relação a crimes, a criminosos. Falam que criminosos têm que ser punidos. Eu acho que a maioria das pessoas nasceram em famílias assim, não é? Eu acho que é difícil encontrar uma família que vai ensinar para a pessoa e falar assim, não, o criminoso tem que ser punido, tem que ser perdoado. Então, vamos pegar aqui um consenso. Você nasce numa família que acredita que o criminoso tem que ser punido. E geralmente você escuta frases da sua família de criminoso tem que ser punido exemplarmente. Para evitar a criminalidade. Para que o outro tenha medo e aí não cometa o crime. Beleza, essa foi sua criação. Aí um belo dia, você andando pela rua, conversa com alguém tromba no seu ombro, trombou no ombro. Aí a pessoa começa a discutir com você e conversar com você sobre criminalidade. E essa pessoa fala assim, não, então, o criminoso ele tem que ser escutado, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser estudado. Nisso você já começa a ficar meio desconfortável. Até então, para você, criminoso tinha que ser punido. Escutar criminoso, que porra é essa? Você já começa a ver meio desconcertado e a pessoa continua. Não, porque no momento que a gente estuda o criminoso, a gente percebe o motivo, a raiz daquele problema que levou a pessoa ao crime, nós, como sociedade, podemos converter, retirar essa raiz, trabalhar em cima para diminuir essa raiz, até mesmo eliminá-la, para que futuramente pessoas que cometeriam crime justamente pelo mesmo motivo não cometam. Aí você começa, até que
aceita mais ou menos. Tá falando de evitar crime, usar inteligência, olhar o motivo que levou a pessoa a cometer o crime e acabar com esse motivo para futuramente não ter mais criminosos por aquele motivo, vai ter por outros. Só que a pessoa comete um erro com você. Ela fala uma coisa que é por quê? Aí ela continua. Porque na maioria das vezes o criminoso ele é a vítima da sociedade. Calma. Não sei que você ouviu isso, falar criminoso é vítima da sociedade. Você já ficou mexido. Você já tá mexendo assim na cadeirinha assim, já fala, o que esse cara falou? Já vai estar pensando em sair do vídeo. Calma. Isso é só um exemplo, meu querido. Calma. Beleza? Isso é só um exemplo. Se você ficou mexido, se você ficou meio desconfortável com essa afirmação, criminoso é vítima da sociedade, você acaba de sofrer de dissonância cognitiva. Eita, tá até escrito errado aqui. Dissonância cognitiva. O que é isso, Matheus, dissonância cognitiva? Isso é um termo psicológico que define justamente isso que você sentiu. É quando você tem uma ideia fixada em você através da sua criação. Você fixa, você acredita numa ideia. E aí chega uma pessoa e te expõe outra ideia que vai contra essa ideia que é sua. Você tem uma visão de mundo, chega a pessoa e te dá uma outra visão de mundo. Essas duas visões de mundo vão se chocar e vão repelir. Você vai se sentir desconfortável com a ideia da pessoa. Se você foi criado com a visão de que bandido tem que ser punido, exemplarmente, não conversa com bandido, bandido é a pior coisa que existe no mundo, alguém virar para você e falar que bandido é vítima da sociedade, isso vai te gerar um desconforto que você vai se afastar daquela pessoa, você vai se afastar daquela ideia. Porque afinal, todo desconforto que o nosso cérebro sente, ele tende a justamente afastar daquele desconforto, daquilo que causa aquele desconforto. Seja um desconforto físico, por exemplo, você na academia, gera um desconforto, uma dor, você tende a se afastar daquilo, seja um desconforto interno, um desconforto psicológico, nesse exemplo aqui que eu já citei. Somando a isso, e aí vem uma outra pessoa, outro dia, no dia seguinte, você andando pelo mesmo caminho, chega a pessoa e te tromba no ombro novamente. Se é a mesma pessoa, com a mesma criação, te tromba no ombro novamente. Só que essa pessoa, ela vira pra você e fala assim, não, sabe, bandido? Ela nem fala criminoso, ela fala bandido. Você já começa a ficar mais feliz, né? Bandido. Bandido tem que ser punido exemplarmente. Você fala, também acha. Você até concorda com a pessoa, fala, não, isso mesmo tem que ser. E ele fala assim, e tem, eu digo mais. Essa coisa de adolescente cometer crime e preso, ficar um ano só e depois sair, não tem como não. Adolescente cometeu crime e tem que cumprir a pena inteira. Se é 30 anos, você tá com 16 e tem que ser solto só com 46. Essa coisa de regressão de pena não tem essa coisa não. Não tem que existir esse negócio não. E se eu for eleito, eu vou abaixar a penalidade, a maioridade penal. Se eu for eleito, eu vou legalizar arma para todo mundo aqui. Porque assim vai acabar com essa criminalidade. Eu quero ver alguém assaltar alguém armado. Aí você fala, caralho, esse cara é foda, velho. Esse cara é do caralho. Se você se sentiu assim, se você gostou dessa segunda ideia, você acaba de sofrer do viés da confirmação. É um outro termo psicológico. E o que é isso? Por que eu tô falando desse jeito? Não sei. O que é isso, viés da confirmação? É quando você tem uma ideia e você busca no mundo, nas pessoas, nas ideias ao seu redor, ideias semelhantes que vão confirmar a sua visão de mundo. O primeiro aqui, te afasta. Vou escrever com letra tudo mais aqui. Afasta. Não que tenha ajudado muito, a letra é feia do mesmo jeito. E o outro, te aproxima. Soma essas duas coisas. Você, ser humano comum, você tem isso naturalmente, o viés da confirmação e dissonância cognitiva. Vem uma ideia para você que te afasta daquela ideia, vem outra ideia que você te aproxima. O que naturalmente nós fazemos? O nosso cérebro, isso é uma coisa interna nossa, que já está instalado no nosso drive. O que nós fazemos? Nós nos afastamos da ideia que nós não queremos ouvir
e nos aproximamos da ideia que nós queremos ouvir. É assim que nascem grupos de pessoas. Você tem o seu grupo de amigos, porque são pessoas que pensam semelhante com você. Porque são pessoas que vivem coisas semelhantes a você. No momento que você começar a se destacar, no momento que você começar a ter ideias diferentes daquele grupo, você vai fugir daquele grupo. Porque você não vai aceitar mais as ideias do seu grupo. É assim que acontece. Você junta com pessoas que pensam igual você através do viés de confirmação e se afasta de pessoas que pensam diferente através da dissonância cognitiva. É assim que torna um fanático? É assim que começa. E aí vem a questão. O que gera uma pessoa fanática? É a pessoa ir cada vez mais radicalizando em cima daquilo. Através do fim da pluralidade de ideias. O que é isso, gente? A internet faz muito bem isso. A rede social faz muito bem isso. Porque a rede social, ela usa tanto a dissonância cognitiva quanto o viés de confirmação para simplesmente te manter cada vez mais dentro do aplicativo, dentro das plataformas das mídias sociais. Quando você vê um vídeo que você gosta, você passa muito tempo do seu naquele vídeo, você está mostrando para o algoritmo: eu gosto desse conteúdo. Logo, ele vai entender: eu tenho que mandar conteúdo semelhante para essa pessoa e conteúdo desse mesmo criador de conteúdo para essa pessoa. E aí você começa a ter sempre aquele mesmo conteúdo. Logo, você tem sempre as mesmas ideias. Eliminando a pluralidade de ideia. Você não tem mais nenhum tipo de ideia conflitante. Você vai se cercar no meio virtual de gente que vai pensar igual a você. E isso, por mais que você pode pensar: nossa, isso é muito bom, encontrar pessoas, conectar pessoas que pensam igual. Teoricamente, sim. Na prática, não é bem isso que a gente está vendo. Na prática, a gente vê pessoas e o mundo cada vez mais nos extremos. Cada vez mais pessoas vendo o mundo apenas com uma lente ali e não vendo o mundo como ele realmente é. Sempre existiu isso? Sim. Só que está cada vez mais agravado com as redes sociais. Cada vez mais pessoas conseguem se conectar com pessoas que pensam iguais. Antes era muito difícil disso acontecer. Antes, você tinha que conviver meio que forçadamente com pessoas que pensavam diferente de você. Antes não tinha como você dar bloco em alguém. Você saía na rua, conversava com seu vizinho tinha visão diferente. E você tinha opção: nunca mais falar com ele. Não era geralmente isso que acontecia. Você continuava falando com ele. Você poderia bloquear ele. Chegar com um papel escrito assim: estou te bloqueando. Não faz muito sentido. Então você continuaria conversando com ele. Você iria ter troca de ideias com aquela pessoa. Isso era fantástico, porque a pluralidade de ideias foi o que nos fez chegar aqui. Quando nós cercamos de ideias iguais, acontecem problemas sérios. Alemanha, Segunda Guerra Mundial, é uma dessas coisas que aconteceram. Quando pessoas pensam muito igual e colocam e elegem um certo inimigo, acontece o Holocausto. Acontece isso. A gente vê muita coisa acontecendo. Olha para o mundo, as guerras que estão acontecendo. Por quê? Pergunte-se por quê que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo. Mas, voltando aqui. Você perde pluralidade de ideias. Mas ao mesmo tempo que você perde isso, as redes sociais vão te entregando cada vez mais conteúdo que vai sendo cada vez mais radical a você. E você começa a se radicalizar. Tem outros seres que também utilizam muito bem isso, outras pessoas, e são os líderes. Líder, quando eu falei no início, tem o fanático religioso, líder político. Líder religioso, adoro fazer isso. Quantas vezes já viu notícia de pessoas que acreditavam fielmente numa fé e depois, foram de arrasta para cima? Num arrasta para cima coletivo.
Dá uma pesquisada. Você vai ver que tem isso. Por quê? Porque acreditavam tanto, viam o mundo tanto, quando aquela mesma visão de mundo, que simplesmente para elas era melhor fazer isso. Você se cerca de grupos que te ajudam a ter o fim da pluralidade de ideias. As redes sociais hoje em dia te ajudam muito a fazer isso. E os líderes religiosos, líderes de grupos, líderes políticos, tem muito disso também. Adora fazer isso. Utilizar dessas duas coisas aqui, dissonância cognitiva e viés de confirmação, para fazer você acreditar na visão de mundo deles e te radicalizar em cima da visão de mundo deles. E você acaba entrando fielmente naquilo. E não acredita no mundo que está à sua volta. Um exemplo disso, a última eleição agora foi para prefeito, 2024, eleição para prefeito. Eu tenho um conhecido que ele tem uma visão de política e ele estava falando que o candidato dele que nem iria para o segundo turno. Ele fala, como é possível? Meu candidato não vai para o segundo turno. Como assim? Ele é o melhor que tem. Ele é o que mais tem qualidade, mais qualificado para o cargo. E eu estou vendo ele nas pesquisas, não vai acontecer. Mas não dá, não faz sentido. E ele continua, que é o mais importante, a fala dele. Não faz sentido porque todo mundo que eu conheço vai votar nele. Tá vendo o perigo de se cercar de pessoas que pensam igual? Você só vai escutar pessoas que pensam igual. Pessoas que vão votar no mesmo candidato que você. Pessoas que vão querer fazer a mesma coisa que você. E aí, quando a realidade se mostrar diante de você, você vai começar a duvidar da realidade. Como que é possível isso acontecer se todo mundo que eu conheço vai votar no candidato que eu quero? Aí vem a pergunta: você conhece todo mundo? Ou você conhece um certo nicho, um certo grupo de pessoas que pensam semelhante a você? E aí fica muito fácil. Por quê? Primeira pergunta: por quê? Duvidam. Por que duvidam da realidade? Porque o grupo... Vamos escrever melhor. Porque o grupo ajuda a criar uma realidade paralela. Se você se cerca de pessoas que só pensam igual a você, você vai ter no seu cérebro uma visão de que todo mundo, no mundo inteiro, vai pensar igual a você. Porque nós, eu sempre falo isso com minha namorada, nós somos como se fôssemos uma ilha. Talvez você já ouviu isso numa música. Somos uma ilha. E sim, nós somos uma ilha. E nós acreditamos que todas as outras ilhas, e cada ilha aqui é uma pessoa, tende a ser parecido com o que nós somos. Deixa eu mudar aqui essa corzinha aqui. Estilo azul. Você é o azulzinho. Você tende a acreditar que todo mundo é parecido com você. Todo mundo acredita na mesma coisa que você. Todo mundo tende a fazer as mesmas coisas que você. Todo mundo tende a ter a mesma realidade que a sua. Muitas vezes, quando você sai do seu círculo de convivência e vai para uma outra realidade totalmente diferente, você começa a falar, eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Por quê? Porque na nossa imaginação, na nossa ilha, aqui dentro, nós acreditamos que todos nós somos parecidos. E se eu me cerco ainda mais com pessoas que são parecidas, eu vou tendo confirmação da minha realidade. Eu vou confirmar que sim, a minha visão de mundo é a verdadeira, é a única, é a que existe. Logo, você vai começar a duvidar que o outro pode ser melhor do que aquele que você acredita. Logo, você vai começar a duvidar, como a gente viu, que as eleições... você vai começar a não duvidar, você vai começar a acreditar que a eleição é fraudada, porque o seu candidato não ganhou. Você vai começar a duvidar em coisas que antes você não duvidava. E você está falando da eleição do Brasil? Não, estou falando da eleição do Trump mesmo.
O Trump, ele ganhou, exatamente. Porque foi interessante isso, eu te convido a até pesquisar. Donald Trump, quando ele perdeu para o Biden, começou uma rede de pessoas falando que foi fraude. Foi fraude, foi fraude, foi fraude, o sistema fraudou, o sistema fraudou, o sistema fraudou. Agora, quando ele ganhou, o mesmo sistema eleitoral fez ele ganhar, não foi fraude. Essas mesmas pessoas que acusavam o sistema de fraude não estão acusando mais. Por quê? Porque a visão de mundo dela ganhou. Antes não tinha ganhado. Então eu precisava questionar a visão de mundo. Eu tinha que questionar a realidade. Agora eu não preciso mais questionar a minha realidade. Porque simplesmente a minha realidade se adequou à realidade real. Só que a realidade é a realidade, como eu estou falando. A realidade que você acredita pode não ser a realidade que é realmente a realidade. E se você se cerca, voltando aqui, de pessoas que pensam igual a você, você simplesmente vai criar uma realidade paralela à sua. E aí vem a questão. Por que elas defendem tanto? Esse ponto aqui eu quero muito falar. Por que as pessoas defendem tanto o seu político de estimação? Elas estão defendendo realmente político? Bom, para falar disso, a gente precisa falar de uma coisa bem bonita, chamada identidade. Identidade. A identidade nossa, eu já falei isso em alguns vídeos, mas vamos relembrar para quem não viu, é formada pelos genes, que vem do seu pai e da sua mãe, e pelas suas histórias. O que é história, Matheus? O que são histórias? Por que eu não vou falar de gênero? Porque isso aqui não tem como mudar. Tá? Não sei se só for uma mutação genética, mas não tem como mudar. Então a gente tem que falar de histórias. O que são as histórias? É a sua vivência. É o que você viu, aonde você nasceu, seus pais, sua classe social, qual escola você teve, qual nível de escolaridade, qual país você nasceu. Tudo isso são histórias. Seus amigos. E aí vem uma certa informação. Ela pode mudar a sua identidade? Sim. Sim. Cada coisa que você vai vivendo na sua vida, sua identidade vai ser mudada. A gente pensa que nossa identidade é sempre a mesma. Não. Você é uma construção social de tudo que você viveu. Isso é o seu ego. O ego nosso é uma construção social. Naquilo que a nossa sociedade acredita. Quer ver como que é? O que você acha das mulheres que usam burca? Que são obrigadas a usar e tampar todo o rosto, o corpo, só deixar os olhos. O que você acha disso? Se você nasceu no Brasil, provavelmente você vai achar que é meio estranho, porque a nossa realidade não é essa. Agora, se você perguntar para essas mulheres, será que elas vão achar meio estranho? A sociedade delas criaram elas assim. Nós julgamos muito as outras sociedades com base na nossa criação. Isso, na minha concepção, é extremamente errado. Eu não posso julgar e criticar o outro com base da minha visão do país que eu nasci, do mundo em que eu vivi. Eu precisaria entrar no país deles e viver toda uma sociedade para ver como realmente é. Mas é muito legal colocar o dedo na cara e falar assim, a sua cultura é errada. É muito gostoso e achar que a nossa cultura é a certa. Eles podem fazer a mesma coisa com você uma vez. Se é que não fazem. Beleza? Então, a sua história, a seu gênio, seu ego é criado socialmente. Você recebe um certo tipo de informação hoje que corrobora com a sua visão de mundo. E ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai recebendo sempre o mesmo tipo de informação. Eliminando qualquer pluralidade de ideias. Você se afastando de pessoas que pensam diferente. Você se afastando de ideias diferentes da sua. Você vai formar uma identidade nova. Esse é o grande ponto aqui. Por que um fanático sempre vai defender o seu líder, o seu político gostoso, que ele ama, aquele seu político herói, aquele seu mito, aquela lenda, aquele enviado de Deus? Porque, no fundo, quando você vê um fanático defendendo o seu líder, ele não está defendendo o líder. Ele está defendendo a si mesmo. Como assim?
Se a pessoa recebe durante 5 anos o mesmo tipo de informação, molda sua identidade e tem diante de toda aquela ideia de mundo uma pessoa que ela coloca no pedestal e chama ela de mito, de ser enviado de Deus, ser divino, no momento que aquele ser divino começa a mostrar que não é tão divino assim, que aquele mito não é tão mito assim, começa a ter investigações em cima dele, prova que ele é um criminoso, que ele roubou não sei quantos milhões, que ele desviou dinheiro público e alguma coisa assim, com provas, com fatos, a pessoa já nega o fato, porque não corrobora com a sua ideia, e ao mesmo tempo é o modo dela defender. O líder, não. Ela mostra que ela defende o líder, mas ela está se defendendo, defendendo a própria identidade, porque a identidade é uma das coisas mais importantes que nós temos. E no momento que a nossa identidade acaba, é destruída, simplesmente nós acabamos. Então, no momento que aquele líder cair, e aquela pessoa acreditar que aquele líder lá, aquele mito que ela idolatrou durante anos, não é mais aquilo que ela acreditava, a sua identidade será destruída. E no momento de desespero, o cérebro ele passa de defesa para o ataque. E aí que está o ponto. Como é tão difícil conversar e convencer um fanático que ele está errado? Porque quando você conversa com um fanático, expõe os fatos, o que ele interpreta inconscientemente é que você está atacando a própria identidade dele. Logo, essa realidade ela não vai aceitar, porque a identidade dele não aceita isso. Logo, ele vai se afastar de você. Logo, ele vai se defender e te atacar. É assim que se torna um fanático. É assim que eles não aceitam. E aí você me pergunta como não se tornar fanático? Se um dos fatores para o fanatismo é justamente o fim da pluralidade de ideias, logo você entende que você tem que ouvir, estudar e aprender ideias diferentes da sua. Ideias que vão contra até aquilo que você acredita. Ouvir, no caso aqui que eu falei muito de política, gente de direita e gente de esquerda. Ouvir visões de mundos diferentes. Não só ouvir. Questionar e entender. Questionar. Principalmente questionar. Antes de aceitar qualquer tipo de ideia, questione. Pense criticamente em cima daquilo que você ouviu. Porque senão, você é só mais um que vai se tornar um fanático futuramente. Agora, uma mentalidade crítica em cima de tudo aquilo que nós ouvimos faz com que você não seja preso pelo fanatismo. E eu te convido a fazer mesmo com esse vídeo. Tenha uma mente crítica em cima de tudo isso que eu falei. Muito obrigado e até a próxima.